Bom dia, pessoal. Eu sou a Juliana Maria de Lima, sou pós-doutoranda sobre supervisão da professora doutora Késia Kass, e hoje nós vamos dar sequência então às apresentações e irei apresentar o webinar intitulado Enzimas imobilizadas como estratégia para triagem e caracterização de ligandes. Se todos vocês estiverem ouvindo, por favor me dê um ok no bate-papo, confirmando, ok? O tema desse webinar está inserido dentro do processo de inovação em fármacos, que é um processo bastante complexo e demorado, que é dividido em diversas etapas, sendo a primeira etapa a identificação e validação do alvo farmacológico. Essa etapa envolve estudos de proteômica e genômica, onde é identificado um ponto-chave do processo patofisiológico, que pode então ser modulado através de inibição ou ativação de pequenas moléculas ou biológicos. Após a determinação então do alvo farmacológico, segue-se para a segunda etapa, que é a etapa foco desse webinar, que é a identificação de ligandes, ou HITs, que se trata da identificação de moléculas então que são capazes de modular os alvos pré-definidos. Nessa etapa, está envolvido a triagem em bibliotecas de compostos químicos, também relaciona-se o desenvolvimento de ensaios bioquímicos e é nessa etapa também que são estudados as interações que ocorrem entre os ligandes e os alvos farmacológicos. Os alvos então selecionados nessa etapa são direcionados à terceira denominada Lead Development, onde são realizados estudos de química medicinal e farmacologia para que ocorra a maximização da atividade desses ligandes. E em seguida, esses ligandes são então direcionados aos estudos pré-clínicos, onde são realizados estudos toxicológicos, estudos farmacológicos e também estudos de farmacocinética e farmacodinâmica. E só após esse período, então, os ligandes são direcionados a estudos clínicos. Em relação aos alvos farmacológicos que hoje são utilizados para o tratamento de fármacos, destaca-se as enzimas, os receptores acoplados à proteína G, também os canais iônicos, os receptores nucleares, transportadores, ácidos nucleicos como DNA e RNA e também proteínas estruturais e transportadores. Como destacado nesse gráfico, nós verificamos que os receptores são de fato os maiores representantes de alvos farmacológicos. E em segundo plano nós temos as enzimas. As enzimas por si só, elas apresentam dois fatores muito importantes para serem selecionados como alvo farmacológico. Esses dois fatores são a sua propriedade catalítica específica e a sua suscetibilidade em ser inibida por pequenas moléculas. Então, esses dois fatores tornam essas enzimas importantes alvos farmacológicos. E enzimas que nós podemos citar que hoje são utilizadas como alvos é a ciclooxigenase oxidase. Em humanos, essa enzima ela apresenta duas isoformas, a ciclooxigenase oxidase 1 e 2, e ambas estão relacionadas à biossíntese de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. A modificação da produção de prostaglandinas via a ciclooxigenase estão relacionados a processos de inflamação, a insuficiência cardíaca e também a câncer. 3 inibidores enzimáticos que são hoje comercializados como fármacos e inibidores de COX são o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno e o paracetamol. O ácido acetilsalicílico, por exemplo, conhecido como aspirina e comercializado pela Bayer inicialmente, foi o primeiro fármaco sintético que depois foi identificado como sendo inibidor da enzima COX. Outras enzimas que também ocupam um papel de destaque como alvos farmacológicos são as enzimas quinases. Essas enzimas elas estão relacionadas às modificações pós-traducionais e elas catalisam a transferência do grupo fosfato
da adenosina trifosfato, que é o ATP, né, para uma proteína substrato. Esse grupo fosforil ele é transferido para resíduos específicos de aminoácidos específicos das proteínas substratos. E assim, essa modificação pós-traducional promove a ativação da proteína substrato ou a inativação. E essas modificações elas estão relacionadas a diversos processos do ciclo celular, desde diferenciação, a metabolismo e também todo o processo de sinalização celular. E por isso elas são visadas como importantes alvos para o tratamento de fármacos. Desde a aprovação em 2001 do imatinib, comercialmente conhecido como Glivec, houve um crescente número de pequenas moléculas inibidoras de quinases que foram aprovadas pelo FDA, né, o órgão que regulamenta a aprovação de fármacos nos Estados Unidos, para o tratamento de câncer. E todas essas moléculas de 2001 a 2013 foram aprovadas então para o tratamento oncológico e como inibidores de quinase, com exceção do tofacitinib, que foi a única molécula inibidora de quinase aprovada para tratamento de artrite. Mas em síntese, grande parte dessas moléculas foram aprovadas para o tratamento anti-câncer. Mas de fato, como é realizado o processo de identificação dos ligantes que então se tornam esses fármacos hoje disponíveis no mercado? Existe uma série de abordagens que podem ser tomadas. Dentre elas, nós temos a triagem virtual, que envolve a triagem em grandes bancos de dados de moléculas virtuais ou reais, e essa estratégia pode ser utilizada de duas formas, baseada tanto na estrutura tridimensional do alvo farmacológico da proteína, da enzima, né, quanto baseado na estrutura de um ligante já conhecido da enzima alvo. É uma estratégia bastante interessante também que combina então experimentos computacionais com experimentos físicos. Já uma outra estratégia pode ser a identificação de ligantes baseados em fragmentos. O Zeboraf foi o primeiro medicamento lançado a partir desse tipo de estratégia. Como nós podemos ver aqui ao lado, então essa estratégia utiliza pequenos fragmentos que são comumente encontrados em fármacos, né, mas que possuem baixa afinidade pelo ligante, como pode ser observado pelo valor de C50, que determina a potência, né, do ligante, como um valor alto de 100 micromolar, e após o crescimento e modificação desse ligante, os farmacologistas conseguiram então uma potência muito maior, ou seja, um baixo valor de C50 que diminuiu mais de 100 vezes, né? Outras estratégias são o planejamento racional, a química combinatória e o uso de ensaios de alta eficiência, chamados de High Throughput Screening ou HTS, e também o uso de produtos naturais para a identificação dos ligantes, então, das enzimas alvos. Em termos de planejamento racional, um exemplo bem interessante foi o realizado pelos farmacologistas a partir do imatinib. O imatinib, como mencionado, ele é um inibidor de quinase, mas 40% dos pacientes que são tratados com esse medicamento apresentam resistência devido a uma mutação na posição 315, onde há a substituição de uma treonina por uma isoleucina. Então, o que eles fizeram foi substituir o grupo farmacofórico do imatinib por um substituinte que não interagia com esse resíduo de treonina na posição 315. Então, essa abordagem racional demonstra, então, uma efetividade para melhorar o processo de produção de ligantes e identificação, né, de ligantes para enzimas alvos. E os produtos naturais, além de permitir a identificação de ligantes de proteínas, visto que são uma fonte rica em diversidade de pequenas moléculas,
eles também são considerados fontes de novas entidades químicas, que também são importantes no processo de inovação em fármaco. Os produtos naturais, em 2017, houve um levantamento no Brasil sobre a origem, a fonte das biomoléculas publicadas no Brasil. E foi identificado, então, que cerca de 80% são oriundos de plantas e os outros 20% se dividem entre micro-organismo, biotransformação, semissíntese e marinhos. E dentro desses produtos naturais ainda, nós podemos observar a distribuição diversa de estruturas químicas, como alcaloides, terpenos, lignoides e flavonoides, geralmente observados em grandes quantidades, e outras estruturas observadas em pequenas proporções, como peptídeos, taninos ou as chalconas. E de fato, todas essas abordagens para identificação de ligandes, elas são associadas a ensaios bioquímicos, os quais são então utilizados para triagem e consequente identificação, para a determinação da potência desses ligandes, né, para comparar aqueles que têm a maior suscetibilidade em seguir no processo de inovação em fármacos, e também esses ensaios são utilizados para a realização da caracterização desses ligandes, da caracterização da interação entre ligante e proteína. E o grande desafio nesse contexto é que esses ensaios permitam uma identificação rápida e eficaz dos ligantes de alta e baixa afinidade, sejam esses ligantes oriundos de bibliotecas sintéticas, de fragmentos. Os fragmentos normalmente são moléculas de baixa afinidade, então os ensaios bioquímicos eles precisam detectá-los, e também identificar os ligantes dentro de misturas complexas que são oriundas, por exemplo, de produtos naturais. Dentro dos ensaios bioquímicos, nós temos a divisão que eles podem ser baseados na atividade ou então na afinidade. Os ensaios bioquímicos que identificam ligantes baseados na atividade utilizam a diminuição da atividade da enzima para então identificar esses ligantes. Já os ligantes ativos que são identificados nos ensaios de afinidade, eles se baseiam devido à consequência da interação entre o ligante e o alvo enzimático. E ambos esses ensaios, tanto os baseados em afinidade quanto em atividade, são utilizados para a identificação de ligantes, para a determinação da potência, que é a capacidade inibitória, o IC50, e também um mecanismo de ação. Em termos dos ensaios bioquímicos baseados na atividade, eu trouxe uma reação hipotética em que um substrato é convertido a produto. A atividade, então, dessa enzima hipotética pode ser monitorada, então, tanto pelo surgimento do produto quanto pelo consumo do substrato. E essas detecções elas são realizadas de forma direta, ou porque os produtos ou substratos absorvem ou apresentam grupos cromóforos ou fluorescência, mas também a atividade pode ser mensurada de forma indireta, onde utiliza-se sondas marcadoras com cromóforos ou isótopos radioativos, por exemplo. Aqui nesses exemplos simples, nós temos então um ensaio que o próprio substrato, após a catálise, é capaz de emitir fluorescência, e um outro ensaio de acoplamento, onde a atividade da enzima-alvo é acoplada a uma segunda enzima. E a produção do ATP da nossa enzima-alvo é substrato para a luciferase, que promove a produção de luciferina e libera fluorescência também. Já os ensaios baseados em afinidade, eles se dividem em dois. Os ensaios eles podem detectar e identificar os compostos que foram ligados, e alguns exemplos são as moléculas codificadas. Nesse tipo de estratégia, a pequena molécula, aqui representado por A503 ou B113, são acopladas a pequenos fragmentos de DNA, e quando em contato com a enzima-alvo, e devido à interação, essas moléculas são separadas daquelas que
não possuem afinidade e são então quantificadas e analisadas, identificadas e quantificadas por reação de DNA polimerase. Uma outra abordagem também são os ensaios de afinidade baseados no uso do espectrômetro de massas, onde concentrações crescentes dos ligantes são colocados em contatos com a proteína e esse complexo enzima-substrato é então analisado via espectrometria de massas. Os ensaios também baseados em afinidade, eles podem analisar as alterações que ocorrem na proteína após a interação com o ligante. E alguns exemplos são os métodos biofísicos, como ressonância magnética nuclear, superfície ressonância plasmônica, a cristalografia de raio-x também é muito utilizada, né? Cristalografia da proteína com determinado ligante, a difração de raio-x, e a calorimetria também é muito utilizada, uma vez que quando o ligante interage com a proteína, ele altera a temperatura de Melch, a temperatura de desnaturação dessa proteína. Então, esses parâmetros, por exemplo, são utilizados para identificar e caracterizar os ligantes para uma dada proteína. Esses ensaios bioquímicos, entretanto, eles podem ser divididos em formato homogêneo ou em formato heterogêneo. O formato homogêneo, ele consiste em um ensaio em que todos os componentes permanecem em solução, contra o ensaio em formato heterogêneo, em que parte um ou mais dos componentes do ensaio estão presentes em fase sólida. E é dentro desse contexto, então, e desses tipos de ensaios, que nós temos as enzimas imobilizadas, que é o tema desse seminário. Enzimas imobilizadas, de uma forma geral, foi muito utilizado na indústria de biocatálise, também no processo de inovação em fármacos, e de uma forma geral, esse processo de imobilização das enzimas proporciona um aumento de tempo de vida, a possibilidade de reutilização da enzima, também é um processo que facilita a separação da enzima do meio reacional e promove geralmente um aumento da estabilidade frente a fatores desnaturantes, como temperatura, solventes orgânicos ou variação de pH. Mas, de fato, os ensaios heterogêneos envolvendo enzimas imobilizadas para a triagem de ligantes exigem algumas considerações a respeito de alguns fatores, sendo eles considerações em relação ao alvo, ao tipo de ensaio, aos suportes e aos métodos de imobilização. Em relação ao alvo, deve-se considerar a sequência de aminoácidos presentes no sítio ativo da enzima alvo, o número de monômeros da estrutura bioativa, os resíduos de aminoácidos presentes na superfície dessa enzima, que serão então utilizados para a fixação dessa enzima no suporte, bem como a pureza e a quantidade de proteína antes de iniciar o processo de imobilização. Em relação ao tipo de ensaio, tanto os ensaios baseados em atividade quanto em afinidade podem ser realizados com enzimas imobilizadas. A pureza é um importante fator, principalmente para os ensaios em afinidade. E isso pode ser um fator indiferente para os ensaios de atividade, visto que você monitora então um produto específico de uma catálise enzimática. Porém, é importante considerar que qualquer contaminação de enzima que catalise a mesma reação da enzima-alvo, de fato, também é um problema. Além disso, em relação aos ensaios, ambos exigem que a conformação ativa da proteína seja mantida após o processo de imobilização, bem como a seletividade e estabilidade para a realização, então, dos ensaios. Dentre os suportes, há uma gama de suportes disponíveis para imobilizações de enzimas como um todo, que se dividem em suportes orgânicos e inorgânicos. Porém, para aplicação para a triagem de ligantes, alguns suportes
são mais utilizados, como a agarose, a sílica e também partículas submicro, micro ou submicro, né, nanopartículas. E de uma forma geral, esses suportes que serão empregados então para ensaios de triagem de ligantes, eles devem apresentar uma configuração adequada para o sistema. Deve-se levar em consideração as propriedades mecânicas, porosidade, morfologia e os grupos reativos desses suportes. As interações inespecíficas devem ser evitadas, né? Ou seja, o suporte não pode interagir com os compostos das amostras a serem triadas para evitar falsos positivos. E também esses suportes devem ser passíveis de modificação para a então fixação da proteína. Em relação aos métodos de imobilização, nós temos diversos disponíveis e, obviamente, eles vão depender. O método selecionado para imobilização está completamente relacionado ao suporte selecionado. Como mencionado, o suporte de agarose, sílica e as partículas são as mais utilizadas. E os grupos funcionais, tanto os silanóis quanto as hidroxilas, ou as partículas, que normalmente também passam por um processo de encapsulação com o próprio silano, são suscetíveis à modificação com diversos grupos funcionais. E aqueles grupos que se destacam para a imobilização de proteína com a finalidade em triagem de ligante são alguns grupos que permitirão então a imobilização covalente, como o grupo amino, o grupo carboxy e também peróxi, e alguns grupos que possibilitarão então uma imobilização por afinidade, por exemplo o NTA, que complexa com o níquel, e o níquel por sua vez que é complexa então com os resíduos de imidazóis presentes com os anéis de imidazóis presentes nos resíduos de histidina da proteína. E uma outra abordagem também é esses suportes serem modificados, inclusive com duplas de proteínas como biotina e striptavina, para então a imobilização por afinidade. Tendo então enzimas imobilizadas a diferentes suportes, nós podemos ter diferentes ensaios também aplicando essas enzimas imobilizadas. Ensaios envolvendo partículas geralmente são ensaios denominados ensaios offline. Esses ensaios envolvem praticamente 3 etapas. Uma primeira etapa, denominada etapa de carregamento, onde as amostras, né, os potenciais ligantes são colocados em contato com a partícula imobilizada na partícula, com as enzimas imobilizadas na partícula. E em seguida, uma etapa de lavagem daqueles compostos que possuem baixa ou nenhuma afinidade pela proteína-alvo. E em seguida, um processo de eluição, onde então os ligantes que permaneceram no complexo enzima-substratos são eluídos e desligados assim da proteína e em seguida analisados via LC-MS, por exemplo. Um outro tipo de ensaio que geralmente utiliza colunas porosas ou colunas, né, de sílica ou monolito são os ensaios online ou on-flow. Esses ensaios podem também ser realizados de 2 formas. A primeira delas são esses ensaios online, como detecção pós-cromatográfica. Ou seja, após uma separação cromatográfica, os analitos eles são postos em contatos com a enzima-alvo e se houver interação e afinidade, essa enzima então não irá reportar no fim uma fluorescência como nesse exemplo. Caso haja interação, a fluorescência pelo ligante reporter não vai ser identificada e no caso de não interação do analito oriundo da coluna cromatográfica, nós temos então a detecção indicando que não há interação. E uma outra possibilidade nos ensaios online são os ensaios que utilizam enzimas imobilizadas como reatores em colunas de bioafinidade para cromatografia líquida de alta eficiência. Esses ensaios então se baseiam na atividade desses reatores, que é mensurada na presença e na ausência das moléculas dos ligantes.
Como exemplo, então, para ficar mais claro sobre esses métodos offline e métodos online que envolvem enzimas imobilizadas, eu trouxe um exemplo de cada uma dessas situações. Então, a primeira aplicação é sobre o método offline, né? Um método que envolve, então, a imobilização da enzima alfa-glucosidase em partícula magnética. Esses ensaios offline, eles também são denominados ligand fishing, né? E é uma ferramenta bastante interessante, como nós vamos poder avaliar. A enzima selecionada nesse trabalho foi a alfa-glucosidase, né, que tem aqui a estrutura tridimensional representada, e ela está relacionada ao processo que reduz a taxa de absorção de glicose, uma vez que ela catalisa a quebra de carboidratos, né, de oligosacarídeos, a açúcar simples. Então, a inibição dessa enzima promove, então, a redução da taxa de glicose e, consequentemente, pode ser o inibidor dessa enzima pode, então, ser utilizado como fármaco para amenizar os sintomas da diabetes. Inclusive, já existem no mercado fármacos de alfa-glucosidase que são utilizados para esse fim. A enzima foi mobilizada, então, em partículas aminadas, né? As partículas aminadas foram modificadas com glutaraldeído e, em seguida, foi realizada a imobilização da enzima alfa-glucosinase e realizado uma redução das ligações de Schiff para utilização em pHs ácidos e evitar possíveis desligamentos da proteína. Após a imobilização, então, foi conferido se a enzima imobilizada teve manutenção da atividade catalítica, e para isso foi mensurada a atividade utilizando o PNPG, né? E avaliando a produção de P-nitrofenol. Foram determinados tempos ideais para incubação da proteína com o substrato, e também foi avaliado se na presença de acarbose, que é, na verdade, um inibidor conhecido já de alfa-glucosidase, houvesse então uma redução da atividade, apenas como um teste inicial. Mas, de fato, o desenvolvimento do método offline para identificação de ligantes foi realizado utilizando 3 ligantes de referência. Nesse estudo, eles utilizaram a cafeína e o ácido felúrico como controle negativo, ou seja, como moléculas que não são ligantes da enzima-alvo, e utilizaram a leteolina como controle positivo. A leteolina, ela é um inibidor de alfa-glucosidase que possui, então, uma constante de inibição de 140 micromolar. Então, esses 3 compostos foram utilizados e as etapas de carregamento, de limpeza e de eluição desses ligantes foi, então, otimizada. Como vocês podem ver aqui nos cromatogramas de íons extraídos demonstrados, no load nós temos as 3 substâncias presentes que durante o processo de limpeza vão sendo eluídas. E apenas o ligante, que é controle positivo, no caso a luteolina, é então extraída no processo de eluição, o que demonstra então que o sistema funciona para a identificação de ligantes para a enzima alfa-glucosidase. Tendo em vista então que o ensaio foi efetivo para a amostra de ligantes de referência, os autores aplicaram em um extrato etanólico de Eugenia catarinae. Para isso, o extrato foi selecionado e ressuspenso em 5% de metanol e tampão. Foi feita a etapa de carregamento, de limpeza e de extração, né, de eluição. E
E os cromatogramas de íons extraídos são então demonstrados nessa figura. Como nós podemos comparar, diversos compostos foram sendo eliminados nos processos de limpeza e apenas alguns ligantes permaneceram durante o processo de extração. Então, esses ligantes, denominados 5, 10, 12 e 14, foram então selecionados como possíveis ligantes da proteína. E o interessante observado foi que, próximo ao composto denominado 12, nós percebemos que no processo de loading, aqui no carregamento, nós temos coilição de íons, o íon 333 e o íon 201. Mas, após o processo de limpeza e já na extração, nós temos então apenas a presença do íon ligante especificamente. Interessantemente, nesse trabalho, os autores acoplaram então esse ligante phishing, né, essa triagem usando a partícula coenzima imobilizada, e baseado nos tempos de retenção do cromatograma, eles fizeram um entrapeamento, eles sequestraram esses compostos, fizeram uma série de injeções e utilizaram a extração em fase sólida para acumular esses compostos e direcioná-los à análise de RMN. E assim foram identificados os 4 ligantes do processo de ligante phishing, que foram a micertina 3-O-alfa-raminopironosídeo, a miricetina, a quercetina e o caenferol. E o interessante é que na literatura esses 4 compostos já eram descritos como inibidores da alfa-glucosidase. Então isso caracteriza que o ensaio foi efetivo para identificar em um extrato complexo aquelas moléculas que se ligam especificamente à proteína alfa-glucosidase. E porém é importante ressaltar também que não necessariamente todos os ligantes identificados nessa técnica são inibidores. Na verdade, a identificação de inibidores exige ensaios específicos, como o de atividade ou aqueles ensaios biofísicos mencionados. Então, nesse trabalho, eles buscaram dados da literatura para então demonstrar que os ligantes de fato eram inibidores. A outra aplicação para a compreensão melhor do uso de enzimas imobilizadas para triagem são os métodos online. E o trabalho que eu trouxe é um trabalho do grupo da professora doutora Késia Kass, que é a utilização de acetilcolinesterase imobilizadas em capilares tubulares abertos como uma abordagem online para a triagem de ligantes. Bem, a acetilcolinesterase está relacionada à hipótese colinérgica e ela é um alvo farmacológico para o tratamento de doença de Alzheimer. Então, a acetilcolina, ela catalisa a conversão de acetilcolina a colina e isso impede, então, a neurotransmissão na sinapse nervosa. Então, a inibição da acetilcolinesterase é uma estratégia para a amenização da doença de Alzheimer. Nesse trabalho, a enzima foi então imobilizada em coluna capilar aberta, utilizando inclusive a mesma metodologia em que os grupos silanóis foram ativados com APTS, aminopropiltrietoxilano, né, promovendo então assim os grupos amino, né, que também eram observados nas partículas magnéticas do trabalho anterior, que foram então reagidos com glutaraldeído e subsequentemente utilizados para a imobilização da proteína acetilcolinesterase. O método online em si, a coluna capilar obtida então com a enzima imobilizada, foi então direcionada a um sistema online de LC-MS. E nesse ensaio foram utilizados inibidores de referência. Um dos inibidores utilizados para comprovar que o sistema funcionava para a triagem de ligantes foi a tacrina. A tacrina foi o primeiro fármaco aprovado pelo FDA para o tratamento de Alzheimer
e essa enzima atua como inibidor reversível da acetilcolinesterase. Utilizando então esse sistema online com a enzima acetilcolinesterase imobilizada, foi possível determinar a capacidade inibitória, que é o IC50 da tacrina, bem como o mecanismo de inibição dessa enzima frente à acetilcolinesterase. Esses ensaios de mecanismo de inibição são realizados baseados em estudos de cinética estacionária, e nesse gráfico nós temos a abordagem de Lineweaver-Burke, ou duplo recíproco, que quando o gráfico cruza exatamente no eixo X, nós temos então uma inibição do tipo não competitiva, que permite também, através desses gráficos, calcular a constante de inibição. Então, utilizando o sistema online, foi possível fazer essa caracterização do ligante tacrina, que também foi realizado para o ligante galantamina. A galantamina também é um fármaco para a doença de Alzheimer e é uma substância derivada da Galanthus nivalis. Ela é um alcaloide, né, identificado dessa planta e que atua como inibidor de acetilcolinesterase. O ensaio também foi utilizado para a determinação da potência da galantamina, bem como para a determinação do mecanismo. E o interessante é que, como já descrito na literatura, a galantamina foi identificada pelo ensaio como inibidor competitivo, né, corroborando com os dados da literatura, e isso demonstra que o método online foi então capaz de caracterizar os ligantes de diferentes tipos de mecanismo. Também nesse caso foi calculado a constante de inibição, e como aplicação, os autores selecionaram uma biblioteca de derivados de cumarina. E para a triagem inicial foram então fixadas as concentrações de substrato e da cumarina, e a porcentagem de inibição foi então calculado baseado na atividade e na presença do potencial inibidor e a atividade na ausência desses inibidores, na presença somente de substrato. E foi observado então alguns compostos que tiveram uma inibição bastante elevada, com porcentagens acima de 60% e 70%. Nesse trabalho ainda, foi avaliado se a acetilcolinesterase de peixe elétrico seria interessante para simular a triagem de ligantes para a enzima acetilcolinesterase de humanos. E como observado, os resultados foram muito similares, e tendo que a enzima acetilcolinesterase de peixe elétrico é mais estável e menos custosa em termos financeiros, é interessante verificar que ela serve como modelo para triar inibidores para a enzima acetilcolinesterase de humanos. Então, esses dois compostos que apresentaram maior inibição, que foram as cumarinas denominadas 16 e 17, foram então direcionados para estudos de determinação de capacidade inibitória e mecanismo. E utilizando o método online, então, foram identificados os valores de C50 para esses compostos, bem como o mecanismo de inibição, e ambos apresentaram mecanismo de inibição competitivo com baixos valores de constante de inibição comparado aos padrões. Então, como conclusão desse trabalho, os autores verificaram que o método validado pode ser empregado para pequenas bibliotecas, né, como demonstrado para bibliotecas de cumarinas, e é um método efetivo para cálculo da potência e do mecanismo, bem como o método apresentou especificidade, seletividade e sensibilidade. Também é um método com curto tempo de análise e com possível automoção e a realização de 100 amostras que podem ser analisadas diariamente. Então, por fim, como considerações finais desse webinar, nós temos esses dois ensaios que se baseiam em enzimas imobilizadas, que são os ensaios offline e os ensaios online. Dentro dos ensaios offline, nós temos então que eles são apropriados, né, para misturas complexas, porque nós vimos que
Esse ensaio permite a identificação de ligantes específicos em misturas com ampla diversidade, e eles também são apropriados para ligantes de diferentes afinidades, e bem como para metabólitos secundários que estão em baixa abundância, mas que de fato possuem alta afinidade pelo alvo que está imobilizado nas partículas. Porém, como desvantagens desses métodos offline, nós temos a não automatização, e esses ensaios são limitados a proteínas citosólicas, porque uma vez que se trabalha com enzimas de membrana, por exemplo, a própria membrana pode absorver de forma muito específica alguns compostos de misturas complexas e assim originar falsos positivos. Já os ensaios online, eles são muito direcionados e apropriados, né, para triagem em bibliotecas de compostos puros, bem como para triagens de ligantes de alta afinidade, e como mencionado, são também relevantes para a determinação da potência e realização da caracterização, que, como mencionado, é capaz de identificar ligantes de diferentes mecanismos. Porém, esses ensaios em si são limitados para misturas complexas, uma vez que os próprios produtos naturais têm alguns componentes, como os taninos, que promovem a inibição da enzima de forma não de forma promíscua, né? Então, é um pouco não indicado para esse tipo de amostras. E uma outra limitação também desses ensaios online é a própria fase móvel, né? Que deve ser aquosa devido à baixa resistência das enzimas frente a solventes orgânicos. Mas, de fato, o interessante é que esses ensaios em si se complementam. Então, podem ser utilizados para triagens de amostras complexas, né, os ensaios offline, e depois como produtos naturais, por exemplo, e após o isolamento dos compostos ativos, esses compostos seriam então caracterizados utilizando o método online. E por fim, eu gostaria de agradecer então ao Sersoscam a oportunidade de divulgar um pouco sobre o tema que é tão interessante. E estou aberta agora a perguntas. Muito obrigada. Nós temos uma pergunta da Velma. Quais as vantagens do método online para a caracterização, né? A possibilidade de automatização do sistema online, Velma, é o que garante, né, é a maior vantagem desse sistema para a caracterização de ligantes, uma vez que o método offline ele demanda maiores maiores ensaios, né, uma vez que você tem que fazer tudo offline e em múltiplas etapas. E o método online também ele tem uma interessante vantagem, que é o fato de identificar mais facilmente inibidores irreversíveis, porque uma vez que você está reutilizando a enzima online, imediatamente após a atividade de um inibidor irreversível, é possível verificar a queda da atividade da enzima e assim é mais facilmente direcionado a estudos para melhores investigações desses tipos de inibidores também. Nós temos também uma pergunta da Larissa, se existem ensaios online utilizando cromatografia bidimensional. Existem alguns estudos que têm sido realizados nessa direção, Larissa, mas praticamente como aquele sistema que eu mostrei utilizando não a cromatografia bidimensional em si, com duas colunas analíticas, mas a cromatografia bidimensional, onde nós temos então uma coluna para separação analítica e uma coluna bioanalítica, que seria a coluna envolvendo que tem a enzima imobilizada na fase estacionária. Então essas duas dimensões, né, na primeira dimensão tem a separação dos analitos e na segunda dimensão a triagem se esses analitos têm afinidade pela enzima que está então na fase estacionária. Nós temos mais uma pergunta da Isadora. A pergunta é: no caso das limitações dos ensaios offline,
poderia explicar novamente a limitação da imobilização das enzimas das proteínas de membrana? Sim, Isadora. As limitações, no caso de proteínas de membrana, consiste que a própria membrana em si, devido aos lipídios, né, com as suas modificações, elas já são mais estruturas para dissorção inespecíficas de ligandes. Então, além da própria estrutura da proteína com os resíduos na superfície, nós temos ainda todos os lipídios e as cabeças lipídicas da membrana que poderão então interagir com a amostra. Então isso favorece a distorções não específicas que podem promover falsos positivos no resultado final. E mais uma pergunta do Cleiton: qual o tempo de vida útil reuso de um bioreator? Cleiton, isso é uma pergunta bastante interessante e é uma pergunta que varia de acordo com a enzima que você está trabalhando, né, e com o tipo de sistema que você está utilizando. Então, ensaios, por exemplo, baseados em atividade para a triagem de ligantes podem ser colocados diante de inibidores irreversíveis, por exemplo, ou inibidores covalentes. Então, o bioreator ele já vai ser inutilizado após a presença, o contato, né, com esse ligante. E também sistemas que utilizam solventes orgânicos, por exemplo, são sistemas em que a vida útil do bioreator também é diminuta. Então isso é avaliado para cada tipo de alvo e para cada tipo de sistema. Bem, então a gente encerra por aqui e eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos e a oportunidade. Muito obrigada.